Olá, bom dia. Esse é um vídeo apenas com exercícios. Na verdade, os vídeos aqui postados serão, pelo menos por um bom tempo, apenas de exercícios. E, bom, esse é o primeiro. Eles foram retirados da apostila do Objetivo, do Colégio Objetivo. E aos meus alunos, eles correspondem aos módulos 9, 10 e 11. Tudo bem? Primeiro, uma partícula está em movimento em um plano de modo que suas coordenadas cartesianas de posição x e y variam com o tempo t. Aqui ele nos dá o que? As duas funções que designam tanto o movimento em x, o movimento dependente do tempo, quanto o movimento em y, também dependente do tempo. É comum que o tempo seja uma variável independente, tá? Nas nossas equações em física. Então, primeiro ele quer saber a equação da trajetória. Gente, mesmo que vocês não saibam direito o que é a equação da trajetória, olha o que ele escreveu aqui, ó. Que essa equação da trajetória tem que ser do tipo y dependendo da função x. Quem que é a função x? É essa daqui. Tudo bem? Vamos lá. Rapidinho. O que nós teremos? Bom, ele quer y como função de x. Ora, se eu sei que x se comporta desse jeito, ó, x igual a 2t ao quadrado, então, e sabendo que o y sabendo que o y é uma função do tipo y igual a 8t ao quadrado, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar a entender qual é a relação entre y e x, usando o tempo como a variável ligando essas duas. O tempo é que vai ligar tudo. Tá vendo aqui o t ao quadrado? Ora, se x é igual a 2t quadrado, significa que... Tá vendo o 2? Eu posso pegar o número 2 e dividir esse lado da equação por 2 e esse lado da equação por 2. Vocês que estão espertos aí, devem saber que se eu pego a minha equação e divido por 2 dos dois lados, é basicamente o que nós fazemos quando resolvemos uma equação. Só que normalmente a gente fala, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Na verdade, o que a gente faz é simplificar dos dois lados, tá? Então, 2 dividido por 2, a gente sabe quanto que dá. Dá 1. X dividido por 2 é x dividido por 2. Portanto, x sobre 2 é igual a t ao quadrado. E esse t ao quadrado, ele é a mesma coisa que x sobre 2. Tá escrito aqui. Não é mesmo? Tá escrito aqui que t ao quadrado é a mesma coisa que x sobre 2. Portanto, no lugar de t ao quadrado, eu posso escrever aqui da equação de y, né? Ao invés de t ao quadrado, eu posso escrever x sobre 2. 8 dividido por 2 é popularmente conhecido como 4. Portanto, y igual a 4x. E quando eu tenho espaço, dependendo de espaço, é o que eu chamo de equação da trajetória. A equação da trajetória não quer saber que tipo de movimento eu estou falando, mas qual o desenho que esse movimento faz no espaço. Então, se eu estiver fazendo esse zigue-zague aqui, essa é a minha trajetória. Se eu estiver andando em linha reta, essa é a minha trajetória. Independente se eu estou acelerando, se eu não estou acelerando, se eu estou indo para frente, para trás. Bom, próximo.
No item B, ele quer que nós justifiquemos qual é o formato dessa trajetória. Olha só, a equação que deu origem a essa trajetória é essa daqui. Estou escrevendo em vermelho, y dependente de x, né? Então, y igual a 4x. Muito bem. Que tipo de função é essa? Essa é uma função tipicamente linear, em que o y é dependente do x e eu não tenho nenhum valor ao quadrado. Podemos dizer que é uma função de primeiro grau. As funções de primeiro grau têm como gráfico uma curva retilínea. Eu vou chamar de curva qualquer tipo de desenho que eu possa colocar no gráfico, tá? E como é isso daqui, ó? Quando x vale zero, podem substituir. X vale zero, o y vale zero também. Vou escrever em verde. Quando x vale 1, substitua aqui por 1. O que vai ter? Y é 4 vezes 1. Então, quando x vale 1, o y tem 4 vezes esse valor. Então, ele se encontra aqui, mais ou menos. Quando o meu x vale 2, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então, quando x vale 2, ele está, né, um pouquinho depois do 1, o y é bem maior. Então, ele fica mais ou menos aqui, ó. Tá vendo esses 3 pontinhos em verde que eu coloquei? Eles representam a trajetória. Eles representam a curva deste gráfico. Farei ele em vermelho. É isso daqui. É uma linha reta crescente. Tudo bem? E é isso. Próximo exercício. Esse próximo está na página 112 da apostila do objetivo. Então, meus alunos podem ir lá e conferir. De todo caso, está aqui colocado do ladinho o exercício, né? Ele diz o seguinte: um carro desenvolve em uma trajetória reta um movimento descrito pela seguinte função horária dos espaços. Guarde isso daqui para sempre, ó, gente. O que é essa tal função horária dos espaços? É quando eu descrevo qual é o espaço que o objeto está. Esse espaço depende do tempo e será igual à posição inicial, ou seja, o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que essa velocidade pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, chamamos isso daqui de movimento progressivo. Se for negativa, chamamos de movimento retrógrado. Tá? Vou colocar retrô. Então, progressivo vai para frente, retrô vai para trás. Muito bem. E essa função aqui, ela sempre vai designar qual é a posição do objeto em função do tempo. Tudo bem? Ela descreve tudo sobre o objeto. Perfeito? Vou colocar aqui no cantinho. E vamos ver o que mais nós temos. Ele fala que nosso objeto ele tem a seguinte função. Aqui, vejam bem. O espaço é igual ao espaço inicial, só que aí o que que aparece aqui no nosso exercício, né? Quando ele diz qual é a função horária dos espaços. Ele, ao invés de escrever espaço inicial, ele escreve 200, né? Então, esse 200 é equivalente ao espaço inicial. Então, espaço é igual a 200, que é o espaço inicial, menos 50 vezes o tempo. Esse 50, olha só, comparem com com a equação que eu coloquei aqui para vocês, ó, da função horária dos espaços. Esse 50 está multiplicando o tempo. Quem multiplica o tempo é a velocidade. Portanto, esse menos 50 é a velocidade. Se é negativo, estou falando de um movimento tipicamente retrógrado, tá?
E aí o que ele pergunta? Ó, em qual posição o carro está no instante t igual a 1 hora? Então, eu posso escrever assim, ó, formalmente. O espaço, quando o tempo é igual a 1 hora, será igual o espaço inicial menos 50 vezes o tempo que eu estou precisando. Esse tempo aí é, de acordo com o exercício, 1 hora. Então, 50 vezes 1. O que nós temos aqui? Então, 200 menos 50 vezes 1 é 50. Então, 200 menos 50 é igual a 150. Ou seja, em 1 hora de trajeto, ele está no espaço 150. E a unidade será quilômetros, porque o exercício disse isso. Tudo bem? O exercício escreveu lá adiante que a unidade dele era espaço em quilômetros e tempo em horas. Muito bem. Depois ele faz a seguinte pergunta: em que instante o carro passa pela origem dos espaços? Mesmo que você não saiba o que é a origem dos espaços, gente, vocês têm que ler o enunciado. Aqui está falando, o ponto zero representa a origem dos espaços. Isso significa que ele quer saber o que está acontecendo, o que pode acontecer quando o espaço vale zero. Mas o espaço da onde? Ora, é o espaço representado justamente pela equação que nós estamos falando, que no caso aqui é a função horária dos espaços para esse trequinho aqui. Perfeito? Vou colocar aqui de lado nosso item A e vou resolver o item B. Ora, quando, lembre, espaço igual ao espaço inicial, que nesse caso é 200, menos 50 vezes t. Eu quero saber o que acontece quando o espaço, tá, é igual a zero. Quando ele for igual a zero, eu só preciso resolver essa equação. 200 menos 50t. Repara que dessa vez eu não sei quanto que vale o tempo, e é justamente o que eu preciso fazer. Não tenho o 200 desse lado? Ó, não tenho nada aqui. Nada não, né? Eu tenho zero aqui do lado esquerdo. Eu posso reduzir dos dois lados. Ó, tiro menos 200 do lado esquerdo e tiro menos 200 do lado direito. É o que vocês dizem, que o 200 está positivo, passa para o lado negativo, né? Com o sinal inverso, né? Sinal oposto, perdão. Muito bem, o que nós teremos aqui então? Menos 200 é igual a menos 50t. E agora eu posso dividir os dois lados da equação. Eu divido a equação inteira por 50. Tá bom? O que acontece quando eu dividir a equação inteira por 50? Vou me dar mais espaço aqui. Quando eu dividir a equação inteira por 50, esse lado vai ficar dividido por 50. Então, menos 200 sobre 50. E por que eu escolhi 50? Porque eu quero que esse 50 aqui suma. Eu quero que o tempo fique isolado, não é mesmo? E aqui desse outro lado eu terei menos 50t sobre 50. Ué, 50 dividido por 50 é 1. 200 dividido por 50 é quanto? É menos 4, no caso, porque o 200 é negativo, né? Eu não tenho o negativo dos dois lados da equação, ó, ficou assim por enquanto a minha equação. Vou fazer aqui até menor para que caiba para nós, né? Vai ficar menos 4 igual a menos t. Tem o negativo dos dois lados. Eu posso multiplicar do lado esquerdo e do lado direito por menos 1. Vocês já devem ter visto isso. Ou seja, o 4 é igual ao tempo
mas isso não é comum de se escrever, tá? O que é comum é você colocar a variável na frente, porque a gente lê da esquerda para a direita. Então, t é igual a 4. 4 o quê? 4 horas, porque o enunciado falou que o tempo era dado em horas. E como é que eu sei que eu estou calculando o tempo? Porque olha só, tem o t aqui na frente, não é mesmo? T, T é de tempo, tá bom? Próximo exercício agora. E ele se encontra na página 114, é o exercício 1, o exercício da VUNESP, nos moldes do Enem. Então vamos ler ele aqui, ó. Na tabela estão indicadas as distâncias percorridas por um carro em 3 trechos sucessivos de uma mesma viagem e o tempo necessário para que essas distâncias fossem percorridas. Só para comentar aqui com vocês, ó. Então, para percorrer a distância de 50 quilômetros, ele levou 1 hora. Para percorrer a distância de 100 quilômetros, 1 hora e meia. E para percorrer a distância de 300 metros, 2 horas e meia. Cabe até aqui vocês pensarem se isso daqui, se essa velocidade ela é constante ou não, né? Eu já posso perceber que não é constante, porque olha só, para percorrer 50 quilômetros levou só 1 hora. Para percorrer depois 100 quilômetros levou 1 hora e meia. Não está proporcional. Então, estou falando aqui de uma situação em que eu não tenho uma velocidade que tem um valor constante, sempre do mesmo jeitinho, né? Vou colocar aqui de lado o meu exercício e veja só. Sabendo-se que a estrada era retilínea, a velocidade escalar média desenvolvida pelo carro, considerando-se o tempo total de duração da viagem, foi quanto em quilômetros por hora? Gente, olha só, velocidade média. Quando ele perguntou velocidade média, vocês já tem que ter essa equação na cabeça de vocês. É isso que tem que surgir na cabeça de vocês. Velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. É importante lembrar o que é esse tal de ΔS. Esse delta sempre significa variação. S é o espaço, T é o tempo. Então, muito bem. Essa é a minha equação. Qual é o total da distância percorrida? Esse ΔS aqui vai ser igual à soma dos pequenos trajetos. ΔS1, ΔS2, mais ΔS3. E o que são esses valores? Esses valores foram aqui colocados na tabela. São iguais a 50 mais 100 mais 300. Só notando que esses valores não são as posições do carro, tá? Tanto é que eu não tenho uma função horária aqui. Não são as posições, são as distâncias percorridas. Muito bem. Então, o ΔS total vai ficar, se eu somar isso daqui tudo, vai me dar quanto? Quanto que eu ouvi aí? 450. 450 o quê? Cachorros. 450 carros, não, 450 quilômetros, perfeito? Então, esse daqui vai ser o valor, 450 quilômetros, muito bem. Agora, o que nós precisamos encontrar? Já que nós já temos o ΔS, precisamos encontrar o valor, vou colocar aqui de lado, tá, essa conta. Precisamos encontrar o valor do ΔT. O ΔT será igual à soma dos pequenos períodos, né, dos pequenos trechos, intervalos de tempo. Então, é delta T1 mais delta T2 mais delta T3. Tudo isso daqui você pode estar achando frescura, né, fazer isso daqui tudo. Chamar de delta T1, delta T2, delta T3, mas se for uma prova dissertativa, em que você precisa demonstrar que você sabe de onde vêm as coisas, é importante esse tipo de noção, tá? E esse tipo de forma de escrever. Muito bem, quanto que dá tudo isso daqui? 1 mais 1,5 mais 2,5, que também é considerado igual a 5 horas. Portanto, olha aqui em cima, essa velocidade média, que é o ΔS sobre o ΔT, eu divido os
450 quilômetros encontrados por 5 horas. Muito bem. Quanto que é 450 dividido por 5? Ué, você deve saber quanto que é 45 dividido por 5, né? 45 dividido por 5 é 9. 450 dividido por 5, então, quanto que deve ser? Deve ser 90. Perfeito? E é exatamente isso, 90. Então, essa nossa conta vai ficar igual a 90. Vou colocar ela um pouquinho mais para cá, só para caber. Ótimo. Tá igual 90. Mas é 90 o quê? Olha como é que tá aqui as nossas unidades, ó. Um foi medido em quilômetros e outro em hora, então é 90 quilômetros por hora. Esse daqui é de alternativas, né? Se você quiser aqui marcar alternativa, pode marcar, tá? 90 é a alternativa D. Então, vou escrever aqui, ó. Vou circular. Muito bem. Próximo exercício. Que está na página, vamos ver, 115. Página logo ao lado. Também da mesma apostila. Lembrando que isso daqui é a aula do primeiro ano, tá? Vamos lá. A prova de maratona masculina, que sempre encerra os Jogos Olímpicos, tem um percurso de 42 quilômetros. Muito bem. Então, já imagino aqui qual seja o valor do delta S, né? Se vocês quiserem, podem sempre ir marcando os valores. Vamos lá. Os atletas de elite estão atualmente completando este percurso em uma velocidade escalar média muito próxima dos 20 quilômetros por hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou marcando, que é para não ter que ler esse enunciado mais do que uma vez. Porque enunciado é chato, tá? Então, já vou escrever aqui. O que que eu vou escrever? Os dados do meu enunciado. Ó, vai ficar aqui no cantinho. Se tiver com dificuldade de ler quando ele está aqui no cantinho, você pode aumentar o tamanho da tela, tá? Muito bem. Então, eu sei que a velocidade média desses atletas é igual a 20 quilômetros por hora. A largada de uma dessas maratonas ocorre às 7 horas e 57 minutos. Lembrando, eu falei velocidade média. Quando eu falo velocidade média, tem que vir na cabeça de vocês essa equação. Velocidade média igual a delta S sobre delta T. Vou colocar aqui outra informação dada pelo enunciado. Qual informação é essa? Ele falou qual é o tamanho do percurso. Ele falou qual é o delta S. Não é mesmo? Qual é o valor de delta S que ele falou aqui no enunciado? Falou que a maratona tem 42 quilômetros. Então, delta S igual 42 quilômetros. Perfeito? Ele falou que o tempo inicial de uma dessas maratonas, tá? O tempo inicial, vou escrever aqui, foi às 7 horas e 57 minutos.
Reparem aqui as unidades misturadas, hora com minuto. Em geral, em física, isso não funciona, isso não dá certo, tá? É uma coisa que a gente usa mais para o dia a dia. Muito bem. Vamos lá. Ele quer saber o quê? É mais provável que a chegada do atleta de elite nesta maratona seja em que horário. Então ele quer saber que horas que esse tal atleta provavelmente chegou. Vamos lá. Vejam aqui em cima. Nós sabemos que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Sabemos o ΔS. Podemos encontrar o tempo. Então, velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Pelos valores do enunciado, velocidade média é 20, ΔS é 42 e o ΔT é o que nós não sabemos. Vejam aqui, eu tenho o ΔT dos dois lados da equação. Posso multiplicar esse lado esquerdo por ΔT e multiplicar esse lado direito por ΔT. Dessa forma, o que nós teremos? Teremos o ΔT aparecendo dos dois lados da equação. E antes que você me pergunte, sim, quando eu faço uma mesma operação dos dois lados de uma equação, essa operação é válida, tá? Porque eu não estou alterando a equação, estou apenas alterando a forma com que ela está escrita. Se eu fizer dos dois lados, ou de modo semelhante, fizer no numerador e no denominador, tá? Ao mesmo tempo, eu também posso fazer. Muito bem. Então, ΔT vezes 20 vai ficar quanto? ΔT vezes 20 apenas, igual 42 sobre ΔT, né? 42 já estava aqui sobre ΔT, vezes o ΔT que nós havíamos multiplicado. Ou veja, fizemos dos dois lados da equação, então pode. ΔT dividido por ΔT é igual a 1, independente de qual esse valor, tá bom? Um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Agora reparem que nós temos aqui ΔT vezes 20 igual a 42. É 42 vezes 1, no caso, que não precisamos copiar, né? O que eu posso fazer agora? Eu posso, né? Ó, ΔT vezes 20 igual a 42. Posso dividir ambos os lados da equação por 20. Por que eu escolhi o 20? Porque eu quero deixar desse lado aqui o ΔT isolado. Então, eu divido todo mundo por 20. Perfeito? O que nós teremos? ΔT vezes 20 e dividido por 20 sobra só o ΔT. Do outro lado, 42 sobre 20. 42 sobre 20. Ué, se fosse 42 dividido por 2, daria 21. Como é dividido por 20, dá 2,1. 2,1 o quê? Horas. Perfeito? Só que 2,1 horas está num formato diferente do enunciado. Não é verdade? Eu preciso saber, então, quanto que é o equivalente a 2,1 horas. Eu tenho, então, 2 horas mais 0,1 hora. 0,1 é 1/10, tá? Onde está hora, tá vendo aqui o horário? Eu quero saber quanto que é 0,1 hora, não é mesmo? Eu posso substituir isso daqui por 60, tá? Então, o que nós teremos? Nós teremos que no total, nossas horas são 2. E por que eu vou substituir por 60? Ao substituir por 60, eu encontro este valor em minutos, tá? Esse valor que está circulado aqui. Então, 60 minutos. Por quê? Nós sabemos uma hora tem 60 minutos, cabem 60 minutos nele. Então, ao fazer essa substituição da unidade por essa equivalência, nós sabemos que é 2 horas mais 0,1 vezes 60, 6 minutos, tá? 2 horas mais 6 minutos, se a prova começou
às 7h57, que é o que está escrito no enunciado, não é mesmo? A prova começou às 7h57, ó. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Fiz um quadradinho aqui. A prova começou às 7h57, então 7h57 mais 2h06 será igual. Ó, não misturem horas com minutos, tá? A gente tem que fazer da esquerda para a direita. Então, ó, a gente vai somar 57 minutos mais 6 minutos. Quanto que vai dar? 57 minutos mais 6 minutos. Vamos lá. Tempo. Exatamente 63 minutos. Só que os minutos só podem ir até 60. Não cabe 63 aqui. Tá? Então, o que que você faz? Só coloca, ó, a parte dos minutos, que são esses 3 minutos, e esses 60 dos 63 vão aqui para cima, só que ao invés de, quando eles vêm aqui para cima, ao invés de vir como minutos, vem como horas, tá? Então, ó, 7 horas mais 2 horas, dá 9 horas, mais essa 1 hora que veio aqui, 10 horas e 3 minutos. Como é um exercício de alternativas, tem aqui uma alternativa que corresponde a isso, né? Pelo menos é o que nós esperamos, que é a alternativa C. Perfeito? Por enquanto é isso. Logo menos um novo vídeo com exercícios também. Até mais.